Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar na Feira do Livro, este sítio magnífico neste fim de tarde. E acreditem que é com emoção que aqui também regresso, que aqui apresento uma vez mais um livro. Recordo, julgo que o ano passado, ter apresentado aqui um livro em conjunto com um grande amigo, um livro em coautoria, o Dr. Júlio Alves Pinheiro, que por acaso também está aqui presente neste espaço. Mas cumprimento todos, cumprimento também aqueles que nos acompanham pela Justiça TV, a quem agradeço a gentileza desta transmissão, até porque tem uma utilidade especial para os Açores, que estão a 2.000 km de distância do lugar onde nós estamos a falar, e visto que este trabalho foi feito também em prol da região autónoma dos Açores e do funcionamento do seu Parlamento Regional. Portanto, agradeço a vossa presença amiga neste belo fim de tarde e, portanto, também agradeço a oportunidade de aqui estar, à Feira do Livro, e também à editora da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa esta oportunidade. E agradecer também ao Dr. Tomé Batista Cardoso a sua gentil apresentação. O facto de ele agora deixar de ter funções mais específicas na Associação Académica não quer dizer que não possa continuar a acompanhar o trabalho desta associação de estudantes, que também agora está numa fase de renovação dos seus livros e da sua editora. És muito conhecida, fiz o meu curso na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, recordo muito bem de todos os livros que li e comprei nesta associação académica, em variedíssimos formatos. Aliás, como digo aqui neste livro, o meu primeiro escrito jurídico, curiosamente, foi nesta editora, ainda era aluno do 5º ano, salvo erro, um artigo sobre um tema um pouco estranho, mas que infelizmente agora se tornou real, que imaginem os limites circunstanciais da revisão constitucional. Um artigo na antiga revista jurídica da Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, recordo tenho esta recordação deste momento realmente da minha ligação, além de outros livros que eu também lá publiquei, mas este foi realmente o primeiro em formato de artigo nessa revista, que entretanto tem tido as suas vicissitudes, mas penso que é uma revista muito importante, porque é uma revista que visava sobretudo também promover os estudos e os escritos dos alunos que já estavam a chegar ao fim da licenciatura, e depois também de muitos assistentes, estagiários e assistentes. Depois tive a ocasião também de publicar outros artigos. Portanto, o meu acolhimento e a minha satisfação, o meu agradecimento também pela presença do Dr. Tomé e da Justiça TV neste ato, nesta cerimónia. E esta cerimónia não deve ser longa, até porque eu não posso falar muito sobre o livro, depois não vão comprar o livro, eu quero comprar um livro, porque de facto não vou agora dizer tudo, tenho que deixar aqui algum mistério para o momento da compra do próprio livro. Mas há 3 palavras que eu queria aqui deixar, palavras a respeito deste livro, também cumprimentando vários colegas da assistência, colegas professores, o professor Paulo Alter aqui está, o seu conselheiro José Tavares, o professor José Fontes, também cumprimento a colega do Conselho Fiscal de Ordens Advogados, a doutora Bárbara Barreiros, que aqui está, e portanto colegas, alguns alunos, alguns amigos que aqui estão, portanto também gostaria de vos cumprimentar todos. Mas a primeira palavra é uma palavra em que eu devo realmente referir alguns agradecimentos. Desde logo, como imaginam, o agradecimento à Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que teve a gentileza deste vídeo, também fez o prefácio a esta obra, e de facto agradeço a confiança pelo trabalho, um trabalho que não foi fácil, reconheço, um trabalho que foi feito sob pressão, mas que penso que resultou bem para resolver um problema específico sobre o qual, aliás, já vos irei referir alguma coisa com mais desenvolvimento. Também agradeço neste momento, queria fazer essa referência ao chefe de gabinete da Sra. Presidente, Dr. João Garcia, também a doutora Gracinda Sousa, que era adjunta, agora deixou de o ser, da Sra. Presidente, e com quem tive longas conversas, como imaginam, para articular um conjunto de equilíbrios que era necessário fazer na solução jurídica que acabou por prevalecer na alteração do regimento da Assembleia Legislativa dos Açores. Portanto, também fica aqui o meu agradecimento à doutora Gracinda Sousa, e claro, também aqui à Associação Académica e também ao Dr. Tomé a oportunidade desta publicação. Portanto, estes são os meus agradecimentos, e que são agradecimentos sentidos, porque isto não foi um momento fácil, foi um momento em que também entramos todos em pandemia. Nessa altura
estávamos todos fechados em casa, mas eu tinha este encargo ainda mais incisivo de realmente ter que fazer um trabalho com urgência para corresponder a um problema que se colocava. E já agora qual era o problema? O problema era que a Assembleia Legislativa dos Açores, a certa altura, deixou de poder funcionar com a presença física de todos os deputados e a sede. Nos Açores, como sabem, há várias sedes dos órgãos do Governo. O Governo tem a sede em Ponta Delgada, a Assembleia Legislativa tem a sede na cidade da Horta e o Representante da República tem a sede em Angra do Heroísmo. E, na verdade, a certa altura foram decretadas medidas, primeiro no estado de emergência e depois no estado de calamidade, medidas de impossibilidade de ligações aéreas e até marítimas nas várias ilhas e, portanto, a certa altura o Parlamento açoriano não tinha possibilidade de reunir presencialmente, porque tem a sua sede na cidade da Horta, onde está a sede da presidência da Assembleia Legislativa, aqueles deputados dos vários partidos que vivem na cidade, na Ilha do Faial, mas não havia mais nenhuma possibilidade de reunir presencialmente o Parlamento. E, portanto, o problema era que havia um conjunto de legislação regional que era necessário aprovar com a máxima urgência, mas como se os deputados não podiam sair da sua casa ou das suas ilhas, que também não são muito grandes, como é que se podia formar uma vontade coletiva de um órgão deliberativo não havendo a possibilidade de uma reunião presencial na cidade da Horta, na sede da Assembleia Legislativa Regional. E, portanto, esta é que era a questão que estava em cima da mesa e que tinha que ser resolvida com alguma urgência. Claro que numa primeira fase se podia pensar que o assunto era fácil, porque havia vários caminhos que, nós em direito gostamos muito disso, que podiam teoricamente ser percorridos. Mas eles, na verdade, não se afeiçoavam à situação que nós estávamos a viver. O primeiro deles era invocar o próprio estado de emergência, mas não podia ser, porque o estado de emergência em Portugal não permite a mudança no funcionamento e nas competências dos órgãos constitucionais. E, portanto, qualquer alteração que pudesse haver, no sentido, por exemplo, de sintetizar a vontade coletiva de um órgão colegial apenas exprimindo, por exemplo, pelo seu líder parlamentar, isso nunca poderia ser, seria uma subversão das competências dos próprios órgãos, neste caso um órgão eletivo. Portanto, o estado de emergência não seria útil, até porque a certa altura o estado de emergência terminou e, portanto, entramos num estado de calamidade. E, portanto, aí deixámos de ter uma cobertura de uma hipotética alteração do tipo de funcionamento presencial, que é, aliás, um funcionamento previsto na própria Constituição, que é a regra geral de funcionamento dos órgãos colegiais, é a regra do funcionamento presencial. E, portanto, esse instituto não poderia resolver, embora fosse, à partida, o mais potente de todos, porque é aquele que mais modifica as normas da Constituição, e suspende uma parte delas e modifica a outra parte dessas normas constitucionais. Portanto, essa resposta não podia ser dada. A outra possibilidade que se também aventou foi invocar um estado de necessidade administrativa. Mas isso não resolveu o problema, porque nós não estávamos no âmbito da função administrativa, estávamos no âmbito da função legislativa e da função política, embora o Parlamento também possa aprovar atos de natureza administrativa. Mas, portanto, isso também não resolveu o problema. Depois, outro caminho possível seria invocar a possibilidade de um processo legislativo especial de urgência legislativa que está previsto, mas não contempla a situação de não haver reunião presencial de deputados. É apenas uma simplificação de fases, mas não dispensa a presença física dos deputados. E depois, finalmente, na altura, foi feita uma lei muito importante, acho que está em vigor ainda, e que foi uma grande inovação, que é a Lei 1A/2020. Qual é a inovação? No artigo 5º, que diz que os órgãos podem funcionar através de meios telemáticos, órgãos públicos e privados. E, portanto, à primeira vista, aí estaria uma solução simples para possibilitar o funcionamento da Assembleia Legislativa através de uma reunião telemática em que todos os deputados participassem a partir de suas casas, através de um suporte, aliás, informático que existe, que já funcionava antes. Mas isso também não funcionava, porque essa lei, no fim,
exclui a aplicação da possibilidade das reuniões serem feitas telematicamente, que é o que nós agora estamos a fazer todos nos órgãos administrativos, até em júris académicos e provas académicas, mas essa lei exclui a aplicação dessa possibilidade aos órgãos eletivos. Ora, a Assembleia Legislativa Regional era um órgão eletivo, além de ser uma lei nacional que não podia interferir no âmbito da autonomia legislativa e, neste caso, a autonomia regimental da Assembleia Legislativa Regional. Portanto, como veem, nenhuma das figuras abstratamente possíveis que estavam em cima da mesa resolviam este problema. Isso é a primeira parte do trabalho. Portanto, houve necessidade de fazer uma segunda parte, que foi inventar, precisamente, a palavra é essa, inventar um regime alternativo para resolver o problema. Só que as invenções, como sabem, são sempre perigosas. E esta invenção, além do mais, tinha um risco muito grande, porque era um regime alternativo que tinha a sua delicadeza, desde logo política, porque é um órgão deliberativo pluripartidário, e portanto era necessário acautelar um conjunto de características do funcionamento parlamentar, desde logo as características do caráter fidedigno dessa participação, garantir os tempos de cada um dos grupos parlamentares, a autenticidade dessa participação, garantir a fidelidade desse voto, a liberdade, não restringir a liberdade de participação mínima de cada um dos grupos parlamentares, portanto um conjunto de características que era necessário garantir, sendo certo que a Assembleia Legislativa Regional já tinha já há uns tempos esta parte, tem um bom sistema, digamos assim, um site onde se pode assistir às sessões através de um parlamento virtual, e isso acabou por ser aproveitado para que este assunto funcionasse. Só que não havia, no plano do regimento da Assembleia Legislativa dos Açores, não havia qualquer norma que permitisse emitir uma vontade através de um método telemático, porque a vontade prevista era apenas a vontade presencial. Ora, qual era a solução? A solução era, de facto, reconhecer que há uma lacuna, isto é, perante uma impossibilidade de funcionamento presencial e perante um princípio muito importante do Estado de Direito, que é o princípio da continuidade das instituições públicas, e neste caso, o princípio da continuidade da função parlamentar regional, era sempre necessário, e o princípio da necessidade, de um modo geral, era imperioso garantir, de qualquer maneira, de uma maneira legítima, evidentemente, manter de pé a função parlamentar e que ela se pudesse exprimir. E, portanto, a primeira conclusão foi chegar à solução de não está nada previsto e, portanto, é preciso ter um regime alternativo que permita funcionar do modo telemático. Mas depois isso levantava outro problema. Mas como é que isso é possível se o regimento não prevê essa possibilidade e se os próprios deputados não podem reunir presencialmente para permitir essa possibilidade? A sorte é que no regimento da Assembleia Legislativa dos Açores há uma norma que prevê que as lacunas são integradas não pelo plenário, mas pela mesa da Assembleia Legislativa. E isso, por acaso, ainda levantou outro problema, porque nem todos os membros da mesa da Assembleia Legislativa estavam na horta, porque, como sabem, a mesa é um órgão pluripartidário e havia alguns, julgo que 2 dos 5, não estavam a viver na horta e, portanto, nem sequer se podiam deslocar à própria cidade da horta para tomar uma deliberação presencial, para preencher uma lacuna, para poder funcionar de uma forma telemática. Mas, portanto, acabou por ser essa a solução de se preencher uma lacuna através de uma deliberação tomada pela mesa e, como disse aliás a senhora Presidente aqui no vídeo, evidentemente que os partidos estavam de acordo em que isso fosse possível. Porque também se não estivesse de acordo, isso seria do ponto de vista político uma solução enfim, pouco consentânea com aquilo que era necessário. Portanto, o caminho foi esse de admitir que as deliberações pudessem ser tomadas por cada deputado na sua casa, no seu terminal de computador, portanto nas 9 ilhas dos Açores, mas com uma série de cautelas e de restrições complicadas. Desde logo havia um problema, e depois a certa altura, enfim, em conversas várias que fui tendo também com a doutora Gracinda Sousa, era o problema de saber, a votação podia ser nominal, isto é, cada deputado tinha que dizer por si próprio se votava expressamente, porque se assim fosse as votações demoravam 3 ou 4 horas. Depois chegámos à conclusão de que podia haver uma votação tácita e só haveria uma votação expressa em caso de o membro do grupo parlamentar discordar da proposta de votação dada pelo líder parlamentar. Esse foi outro problema também que se colocou, porque na primeira experiência de funcionamento telemático o Parlamento durou 6 horas para votar um decreto legislativo regional. Portanto, havia uma série de questões que depois foram sendo suscitadas e de facto chegámos a uma solução
que me pareceu uma solução razoável e que foi aceito também pela mesa da Assembleia Legislativa e que, entretanto, agora o Parlamento já estava funcionando de uma forma presencial, depois foi vertida para o próprio regimento da Assembleia Legislativa. Portanto, isto foi um percurso difícil, foi um percurso também que apelou à nossa criatividade, mas foi um exercício para mim mais novo, que, enfim, puxou pelo meu esforço, mas que fiz com muito gosto e também contribuindo para, enfim, num contexto de crise que nós conhecemos e com todos os danos que isso nos causou, mas penso que estava do lado certo de arranjar uma solução que era uma solução justa para manter o funcionamento das instituições democráticas, neste caso do Parlamento açoriano. E já agora também gostaria de deixar aqui uma palavra, porque isso também foi importante, uma palavra de apreço ao próprio representante da República para os Açores, que também foi acompanhando o assunto. Como sabem, é um órgão que depois intervém na assinatura dos decretos legislativos regionais e também houve, da parte do representante da República para os Açores, o acompanhamento e o acordo quanto a esta solução que estava a ser desenhada. Claro que o representante da República não intervém nas normas regimentais, mas podia perfeitamente suscitar dúvidas quando lhe chegasse um decreto legislativo regional aprovado que não fosse através do método tradicional das reuniões presenciais, tendo havido antes uma alteração que podia suscitar dúvidas sobre a sua legitimidade, a tal alteração que permitiu no regimento que as eleições fossem tomadas de uma forma telemática e não de uma forma presencial. Portanto, também deixo aqui esta palavra ao Sr. Representante da República para os Açores. E para não me alongar, como veem isto, houve aqui um esforço grande de equacionar vários institutos. Eu queria agora terminar deixando aqui apenas 2 ou 3 notas para o futuro. Bem, para mim isto foi uma grande lição como professor de Direito Constitucional e, sobretudo, permitiu concluir que o direito tem sempre respostas quando elas são necessárias. Portanto, aqueles que dizem que os juristas só existem para complicar, estão enganados. Neste caso aqui o jurista não complicou, o jurista arranjou a solução. A verdade é essa. Portanto, fico-me feliz, sendo jurista, tendo alma de jurista, ter contribuído para resolver esta situação. Esta é a primeira nota que... E claro que isto só foi possível também com o acordo político, porque a dimensão política também tem que estar presente, é possível num Parlamento que é, como sabem, pluripartidário, e ainda bem. Esse é um primeiro aspecto. Depois, há um outro aspecto que me parece também muito importante, é o pioneirismo dos Açores nesta matéria. Porque, reparem, é a primeira experiência, aliás, o título é um pouco atrevido, sabem que até nem me fica mal ser atrevido, às vezes, ou costumo ser, mas realmente é a primeira experiência de um Parlamento digital. Isso foi uma lição, quem sabe para o futuro, para outras experiências parlamentares, porque houve outras experiências parlamentares que não fizeram isso. E, a meu ver, mal. Qual é o termo de comparação? É a experiência parlamentar madeirense e a experiência parlamentar da República, da Assembleia da República. Sucederam 2 coisas diferentes, não a solução açoriana. A solução madeirense é mais criticável, é mais controversa. Qual foi? A meu ver, inconstitucional. Foi a de, digamos, acumular a vontade de cada um dos deputados no líder parlamentar e só ele é que está presente na votação. Portanto, o líder parlamentar de cada grupo parlamentar no Parlamento madeirense nestes tempos de crise apropriou-se da vontade de todos os deputados e só ele é que estava presente e votava por todos. A meu ver, esta solução nunca seria aceitável. Mas foi essa solução que foi vertida numa alteração do regimento da Assembleia Legislativa da Madeira. Acho que esta solução é muito melhor do que essa. Porque todos exprimiam a vontade, embora aqueles que discordassem podiam exprimir uma vontade negativa expressa, mas aqueles que concordavam exprimiam uma vontade tácita positiva. Mas no caso da Madeira não há vontade nenhuma, porque é uma única pessoa que vota por 30 deputados, ou por 20, ou por 10. Isso não me parece ser tão democrático quanto a solução açoriana. No caso da República, Assembleia da República, qual foi a solução? Foi uma solução também possível, foi a solução de reduzir o número dos deputados ao mínimo do quórum, 116, e, portanto, ver a proporção de cada um dos partidos e só colocar lá, na proporção, isto é, passando 230 para 116 e depois fazer as contas para a proporção de cada um dos partidos.
Claro que foi uma solução que resolvia, porque o Parlamento, como sabe, a sala do hemiciclo até é bastante ampla, mas isso mostra outra coisa que, na altura também tive a ocasião, aliás, de dizer isso publicamente, que há aqui uma falha que tem que ser corrigida, é que o que devia funcionar no tempo que nós vivemos de crise não era um Parlamento no mínimo do quórum, era a Comissão Permanente da Assembleia da República. Mas e porquê é que não funcionou? Porque a Comissão Permanente não tem poderes legislativos. E, portanto, mas devia ter poderes legislativos de urgência e de necessidade, não para fazer lembrar os tempos de outra senhora, porque, como sabem, esse conceito ficou, enfim, amaldiçoado pela Constituição de 33, porque precisamente Salazar socorreu-se dessa cláusula que havia na Constituição de 33, dizendo que o Governo podia legislar através de decretos-leis em caso de urgência e necessidade, quando o Parlamento não estivesse a funcionar, quando o Parlamento só funcionava para desejar as boas festas do Natal e as boas Páscoas na Páscoa, portanto era o Governo que legislava. E porquê? Porque havia uma habilitação constitucional que dava ao Governo, embora fosse interpretada abusivamente, para legislar em casos de necessidade pública. Claro que, se nós formos ver a história da Constituição de 83, a necessidade pública eram as circunstâncias ordinárias da vida política. E, portanto, foi por isso também que o legislador de 76 não quis atribuir à Comissão Permanente poderes legislativos, com esse receio, com esse medo. Mas acho que isso devidamente limitado e com controle por parte do Tribunal Constitucional, penso que não haveria qualquer dúvida em atribuir, e seria necessário, e esta experiência que vivemos mostrou à sociedade a necessidade da Comissão Permanente poder funcionar também com poderes legislativos, e espero que na próxima revisão constitucional isso possa ser consagrada a solução de a Comissão Permanente poder ter competências de natureza legislativa. Mas, portanto, acho que estes dois aspectos são muito importantes. Por um lado, o direito resolve problemas, neste caso o direito constitucional, e o direito político na sua máxima delicadeza, e por outro lado a solução açoriana foi a melhor solução das três soluções que foram adotadas em Portugal, a meu ver, e num certo sentido ficará para a história, porque não é só a impossibilidade de funcionar presencialmente, não é só perante uma situação de estado de emergência ou de calamidade por pandemia. Os Açores, como sabem, são uma região vulnerável do ponto de vista de outras catástrofes que podem acontecer, vamos esperar que não aconteça, mas, portanto, fica uma solução para o futuro que pode enfrentar qualquer outro tipo de vulnerabilidades e penso que sinto também muito satisfeito como jurista e como professor ter contribuído para essa solução. E agradeço, portanto, também à Associação de Estudantes, à Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, à sua editora, a oportunidade também de divulgar este trabalho. Agradeço a autorização da Sra. Presidente também para divulgar este trabalho em livro e assim se vai construindo com criatividade um direito constitucional parlamentar, neste caso um direito constitucional parlamentar regional, mesmo contra aqueles que têm sempre os receios de que os Açores se vão tornar independentes ou que há um perigo latente na insularidade. Não me parece. Acho que aqui os Açores deram uma lição de criatividade constitucional e criatividade parlamentar. E, portanto, estão de parabéns e agradeço uma vez mais também esta oportunidade. É a vossa presença. Agora ficarei aqui uns minutos e muito obrigado.